Quero passar para vocês hoje uma dica básica de como vocês podem consultar se o benefício de vocês foi concedido de forma correta ou se ela tem algum erro. Essa dica que eu vou passar é uma que você consegue fazer em casa, consegue fazer simplesmente olhando esse documento e conferindo com os dados que você tem em mãos, tá bom? Eu estou falando de um documento chamado de carta de concessão. Você pode tirar esse documento lá dentro do portal do meu INSS e eu vou mostrar para vocês na prática como é que vocês fazem para consultar e conferir se realmente tem algum erro ou não ali dentro. Beleza? Vamos lá para o vídeo. Como eu sempre faço aqui nos meus vídeos, eu vou começar direto pelo Google para a gente ir num passo a passo aqui. Então vamos lá. Primeiro a gente vai entrar no Google e vai escrever lá meu INSS. E vamos apertar Enter. Vamos acessar o primeiro link, que é o portal do governo, tá? meuinss.gov.br. Agora nós estamos aqui dentro do portal do gov.br. Nós vamos clicar em entrar com gov.br. Se vocês não souberem como é que faz ou não tem acesso a esse portal do meu INSS, eu tenho um vídeo aqui no meu canal explicando já como é que faz, tá? Eu vou deixar no cardzinho de cima aí para vocês consultarem, caso vocês tenham interesse, dar uma olhadinha e ver como é que funciona. Então vamos lá. Basicamente vocês vão colocar o CPF e a senha de vocês, né? Eu vou dar um cortezinho aqui para a gente entrar direto lá no portal, beleza? Vamos lá. Show de bola. Agora a gente está aqui dentro do portal do meu INSS, né? Então, nessa parte superior aqui de pesquisa, vocês vão escrever carta. Escreveu carta, vai aparecer aqui o primeiro lugarzinho para clicar é carta de concessão. Você já clica aqui direto. Clicou aqui, você vai escolher qual é o benefício da sua aposentadoria. No caso desse meu cliente aqui, ele tem dois, porque ele recebeu um auxílio-doença uma época, e tem a aposentadoria dele, que é a que está ativa. O que interessa para a gente é a aposentadoria, então vamos clicar na aposentadoria. Clicou na aposentadoria, na aposentadoria que você escolheu, ele vai fazer um download do arquivo, que é a carta de concessão, para dentro do teu computador ou no teu celular, se tu estiver acessando pelo teu celular. Você vai abrir o arquivo da carta de concessão, que é como vai aparecer aqui na tela que eu vou mostrar para vocês agora. Existem dois tipos de carta de concessão, tá? Vocês vão notar isso. Existe a carta de concessão nova, que é essa que está aparecendo agora na tela para vocês, que é a carta de concessão que está mais atualizada, tá? E as aposentadorias mais antigas vão aparecer nesse modelo aqui de carta de concessão, beleza? Eu vou explicar para vocês certinho aqui como é que funciona cada uma. No caso aqui da carta de concessão antiga, vocês vão ter basicamente o nome, o NIT, que é o número individual do trabalhador, vão ter a agência que aposentou vocês, a agência do INSS, né? A data da concessão do benefício, ou seja, a data que vocês começaram a receber o benefício. Vai ter o tipo de benefício que vocês receberam, que no caso aqui desse meu cliente é aposentadoria por tempo de contribuição. Tem o valor inicial da aposentadoria dele, que é o valor que ele começou a receber lá atrás, quando ele teve a concessão do benefício. Aqui embaixo tem o dia útil que ele recebe mensalmente. Então, esse meu cliente sempre recebe no terceiro dia útil de cada mês. Logo mais abaixo aqui, vocês vão perceber que tem o memorial de cálculo. Isso daqui que é a parte importante que a gente precisa analisar com calma. O que acontece? Aqui na data tem exatamente o período de contribuição. O salário é o salário da época que foi pago quando vocês trabalhavam ou quando vocês contribuíam para o INSS, o salário é o que era pago. Tá? E aqui do lado tem o salário corrigido, que quando é gerado esse memorial de cálculo, ele faz uma correção monetária para trazer até o valor atual do dia da aposentadoria. No caso, foi no mês 2 de 2012 desse meu cliente aqui. E aqui no campo observações vai ter a parte que tem o que aconteceu com cada período desse. No caso aqui, quando pode ver, esse daqui foi limitado ao teto. Ou seja, o meu cliente recebeu um valor acima do teto depois da correção monetária. Então ele é limitado sempre ao valor do teto. Se vocês olharem aqui, ó, eu desci um pouquinho no memorial de cálculo dele, já estou no sequencial 80, no mês 7 de 2005. Nessa parte aqui, você pode olhar que está desconsiderado. Por que está desconsiderado? Porque como esse cálculo aqui é um cálculo antigo, é um memorial de cálculo antigo, uma carta de concessão antiga, ele, nessa época, era descartado os 20% menores salários de contribuição. Então, no caso, como esse salário de contribuição aqui era um dos menores, ele desconsiderou para fins de cálculo. Então, nessa parte aqui, ele se beneficiou por causa desse descarte que teve, né? Que não entrou na base de cálculo da aposentadoria dele.
Chegando aqui na última página, tá, da carta de concessão antiga, vocês vão perceber que ele vai mostrar qual foi o fator previdenciário aplicado ao cálculo, o tempo de contribuição que ele tinha, a expectativa de vida dele e a idade da aposentadoria e essa alíquota que sempre existe, tá? Essa alíquota aqui é uma alíquota padrão que existe dentro do cálculo do fator previdenciário. Então, o que acontece? Aqui tu consegue analisar o quanto que é o valor da tua aposentadoria final, qual foi os cálculos que eles utilizaram. Então, se vocês olharem aqui, esse meu cliente, ele teve R$ 517.466 de salário de contribuição e eles dividem pela quantidade de meses que teve trabalhado. No caso, foram 169 meses. Como vocês podem olhar, o valor que ele deveria ter de aposentadoria, fosse a aposentadoria integral, seria esse valor de 3.061. Mas, como houve aplicação do fator previdenciário, esse valor ficou em 1.903. Até aqui, tudo certo, não tem problema nenhum essa questão aqui dos cálculos dessa aposentadoria. Deixa eu só mostrar para vocês rapidinho como é que é a questão da carta de concessão nova, para a gente passar para a análise que vocês devem fazer aí, tá bom? Vamos lá. Na carta de concessão nova, ele mudou um pouco o design dela aqui, né? E aqui de cara ele já mostra qual que é o tipo de benefício que foi concedido. No caso desse meu outro cliente aqui, é uma aposentadoria por idade. Ele fala aqui sobre a regra de transição, né, de 2019, que esse novo modelo de carta de concessão começou a ser aplicado para os benefícios concedidos a partir da reforma previdenciária de 2019. Ele já mostra aqui o dia que vai ser o dia útil que vai ser pago o benefício da aposentadoria, no caso desse meu cliente, todo segundo dia útil. Tem a data que foi solicitado o benefício, a data que foi concedido e a data que se iniciou o pagamento. Geralmente, a data que se inicia o pagamento é a mesma data que foi solicitado. Geralmente é isso, tá? Então, no caso desse meu cliente aqui, como vocês podem ver, a concessão dele foi muito rápida, né? Isso aqui não é normal. Se não me falha a memória, esse cliente aqui foi a concessão de benefício mais rápido que eu tive dentro do INSS, tá? Vocês podem notar, foi em questão de 4 dias houve a concessão do benefício. Se a gente for descendo, aqui ele vai mostrar a questão da idade que ele se aposentou, o tempo de contribuição, que foi calculado até exatamente a data que foi solicitado o benefício. Descendo mais um pouquinho aqui, ele mostra qual que é o valor do benefício dele, que foi R$ 846,15. Como no caso aqui foi menor que o salário mínimo, essa aposentadoria do meu cliente foi arredondada para o salário mínimo. Beleza? Porque nenhum benefício de aposentadoria pode ser menor que o salário mínimo. Nessa parte aqui ele já mostra o memorial de cálculo dele todo atualizado certinho, né? No caso já mostra aqui que o benefício foi concedido com R$ 1.100, que era o salário mínimo da época. De forma resumida ele já mostra a idade que foi feito a entrada na aposentadoria, que foi 65 anos de idade. Foi feito aqui a quantidade de tempo de contribuição que ele tinha na época que ele deu a entrada, que no caso seriam esses 20 anos de tempo de contribuição. No caso aqui um pouco mais embaixo, vocês podem ver que tem a parte de descartes, que é uma regra nova que veio junto com a reforma da Previdência, que você tem a opção de descartar valores que são pequenos na sua aposentadoria, para não entrar no cálculo da aposentadoria e, consequentemente, melhora um pouco o valor dela. Então, apesar dele ter 20 anos de tempo de contribuição, foi utilizado para fins de cálculo somente 15 anos. Nesse caso desse. Então, vocês não se preocupem se vocês repararem que tem esses dois tipos de tempo de aposentadoria. Aqui embaixo ele já mostra quanto que é a média de contribuição dele, quanto que, depois de somado todas as contribuições que ele fez, e feita a média dela, chegou em 1.410. Porém, quando foi incluído a questão do coeficiente de cálculo, que isso é uma coisa um pouco mais complexa, que não importa muito para vocês aqui, ele houve aquela redução que chegou nesse valor de R$ 846, tá? Mas, como ele não pode receber menos de um salário mínimo, então ficou em um salário mínimo o valor dele. Beleza? E aqui, como na carta de concessão antiga, como eu disse anteriormente, ela mostra também da mesma forma a questão do salário e a data que foi da contribuição. Só mudou um pouco aqui a disposição das colunas, né? Mas basicamente é as mesmas informações que tem na carta de concessão antiga. Chegando aqui embaixo, ele mostra aqui como que ficaria, né, o valor da aposentadoria sem os descartes, que seria aquela situação de considerando os 20 anos de tempo de contribuição, né? Vocês lembram ali atrás que eu mostrei para vocês que tinham dois tempos de contribuição, um de 20 e um de 15. Então, no caso aqui, se ele utilizasse sem o descarte, o valor da aposentadoria dele ficaria em 1.228.
e com os descartes ficaria naquele valor de 1.400 e pouco. Tá? E aqui embaixo ele já mostra o memorial de cálculo com os descartes dos valores menores, né? Então aqui embaixo ó, ele mostra como foi feito o cálculo e chegou nesse valor das médias de salário de contribuição de 1.410. Então eles utilizaram o descarte porque era mais benéfico para o contribuinte ali, né, para o segurado. Então agora vamos ao que interessa. O que vocês têm que saber, o que vocês têm que se atentar aqui nessa carta de concessão? É justamente a questão do memorial de cálculo, tá? Vocês têm que consultar aí se realmente bate esses salários com o que vocês recebiam na época. Porque é muito comum as empresas não contribuírem ou contribuírem o valor abaixo. E quando entra no memorial de cálculo de vocês aqui e não tem valor contribuído ou o valor está abaixo, o INSS vai lançar como está ali, tá? Se não tiver nenhum valor contribuído, ele vai colocar como se fosse um salário mínimo. Se tiver um valor contribuído a menor, ele não tem problema nenhum, ele vai lançar desse jeito mesmo, entendeu? Então, vocês têm que ficar muito atento se realmente, por exemplo aqui, esse meu cliente aqui tem várias contribuições de um salário mínimo. Eu conferi com ele e ele realmente contribuía com o salário mínimo, então não tem problema nenhum. Porque aqui no caso ele não era empregado, né? Ele era segurado facultativo, então ele contribuía por conta. Então, nesse caso do meu cliente aqui, não teve nenhum problema essas contribuições de salário mínimo. Diferentemente desse meu outro cliente aqui, que foi feita até uma revisão, que ele tinha de 1994 até 2005, todas as contribuições dele eram sobre um salário mínimo. Ele sempre teve contribuição com um salário mínimo muito próximo ao salário mínimo. E em conversa com o meu cliente, ele passou para mim que não, que ele recebia um valor muito alto, porque ele era gerente de uma empresa, tudo mais. E, de fato, na época, a empresa não pagava corretamente as contribuições previdenciárias. Então, nesse caso, vocês têm que conferir, vocês têm que buscar os olerites de vocês, buscar os contra-cheque, até mesmo aquelas alterações salariais que existem na carteira de trabalho de vocês podem utilizar aquilo lá para fazer uma conferência com essas informações que tem aqui dentro, para ver se realmente bate, porque se não bater nenhuma das informações aqui, vocês estão diante de um grande problema. A postura de vocês foi concedida errada. E se foi concedido errado, vocês devem fazer uma revisão. Devem procurar com urgência um advogado previdenciário, porque vocês só têm 10 anos para conseguir corrigir isso, tá? E detalhe, isso daqui é só uma das coisas que vocês podem corrigir dentro da postura de vocês. Isso aqui é uma coisa básica que todo mundo consegue fazer em casa. É simplesmente conferir. Olha o contra-cheque de vocês, confere se bate com esse valor aqui. Ah, eu recebia 3.000 e aqui está 1.200, que nem está escrito aqui. Vocês vão anotar isso daqui, vão separar. Vão fazer uma conferência todinha aqui bonitinha e ver o que tem de errado. Porque todos esses valores, se está errado, vocês podem solicitar uma revisão e podem conseguir corrigir a postura de vocês e receber grandes valores de atrasados desde o começo, lá quando vocês começaram a receber a aposentadoria. E, além disso, aumentar o valor dela, né? Que é o valor atual que vocês recebem. Para vocês verem, esse meu cliente aqui, a renda mensal inicial dele, agora que está corrigida, tá bonitinha. Nós já fizemos a revisão dele. Ele tinha recebido, na época, R$1.000 de renda mensal. 1.050, uma coisa assim. E nós conseguimos corrigir para quase o dobro. Simplesmente o dobro. Então, assim, esse meu cliente que recebeu atrasados enormes. Hoje, atualmente, ele recebe uma aposentadoria altíssima. Então, assim, ele passou quase 10 anos recebendo a aposentadoria bem abaixo do que ele poderia receber. Então, é muito importante vocês conferirem isso daqui. E óbvio, se vocês não quiserem se dar o trabalho de fazer isso tudo, ou não saber, ou ficarem inseguros de fazer isso, procura um advogado especialista em direito previdenciário que com certeza ele vai saber o que fazer aqui, tá? Ele tem que analisar isso aqui tudo para ver quais os problemas que tem dentro da carta de concessão de vocês, dentro da concessão do benefício de vocês, que é o mais importante, que tem que analisar todos os problemas que tem aqui dentro, beleza? Desculpa eu ter até me prolongado um pouco demais aqui, é que realmente esse é um tema muito corriqueiro no meu escritório aqui, que acontece muito de é batata, assim, 90% dessa carta de concessão que eu pego, eu olho ela tá com algum problema, ela tá com alguma coisa errada, tem que corrigir, então assim, se você tá aposentado, dá uma conferida, ou leva para alguém especialista para ele analisar para ti, porque a chance de ter algum erro ali, de ter algum valor errado de contribuição é muito alto.
Por isso que eu me preocupando com isso, eu fiz esse vídeo até um pouco mais alongado para vocês entenderem por dentro como que funciona certinho uma carta de concessão. Beleza, pessoal? Muito obrigado para quem assistiu até aqui e até a próxima.